Bom dia, estamos no dia 17 de novembro de 2020. Meu nome é Juan Beran, falo o nome do IPEP, que é o Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Quero trazer para vocês um resumo, evidentemente, seria do homem que procurava reparar o mal sofrido por sua mãe. Esse homem trazia a seguinte queixa: a de que tudo o que fazia, decorrente de solicitações que sua esposa lhe fazia, era insuficiente para ela. Ela sempre exigia mais, ela sempre se queixava, ela recriminava o que ele fazia, não valorizava o que ele fazia. E ele nunca reclamava dela porque não queria confrontá-la. Isso o deixava muito angustiado. Ele trazia uma pergunta-chave: onde é que eu estou errando? E tinha uma afirmação-chave também: não quero que meu filho sofra. Mas, ao mesmo tempo, relatava uma atuação que se repetia, que denotava que ele não fazia objeções não fazia nenhuma objeção à sua esposa, e que procurava satisfazer todos os caprichos dela. Vimos também uma queixa-chave, né, de que sua esposa não o compreendia. E isto era muito difícil para ele. Como é que ela poderia não compreender se ele julgava que era tão explícito em seu desejo? Víamos que trazia um ponto cego, que era esse de não conseguir perceber que projetara no próprio filho o menino que ele pessoalmente fora, e que deslocara para a esposa a sua angústia infantil de ver sua mãe traída pelo pai que abandonara sua mãe. Então ele era a criança, o menino sofrido, que estava lá com a mãe que sofria, enquanto o marido dela saía para as farras, abandonava e não sustentava corretamente a casa, ou seja, deixava a família em dificuldades financeiras e carente de afeto e amparo. Neste momento temos um ponto importante a colocar, é de que a esposa dele fazia questão de que ele investisse financeiramente nos caprichos, vamos dizer, dela, muito além das posses dele. E embora ela tivesse talvez uma receita maior que a dele, ela não levava isso em consideração. Então ele deveria se virar e conseguir fazer coisas que ele não teria como, teria talvez que se endividar, qualquer coisa assim, quando isso não seria necessário se ela não desejasse coisas que tivesse um custo tão elevado, ou então que ela bancasse esses custos que ela poderia, em princípio, bancar. Dizia por diversas vezes que não queria ser semelhante, igual ao próprio pai. Queria ser diferente. Trazia então uma identificação com a mãe sofrida. E trazia uma tremenda permissividade em relação à esposa. Então, era uma permissividade total. De certo modo, era a que o pai dele tivera. Vimos que esse homem, em todo o seu desenvolvimento psicossexual, ou seja, o menino que virou esse homem, idealizou os lugares de mulher vítima e homem
algoz, e se identificou com o lugar de vítima do filho, que por sua vez é vítima da dor da mãe. Percebia-se no discurso dele que para ele havia que salvar a mãe para se salvar, e por isso tornar-se um pai que faria tudo pela mãe daquele menino. Mas havia aí um erro fundamental. Não percebia que se casara com uma mulher que trazia fortes traços narcísicos que a assemelhavam, na verdade, ao pai dele, que era o causador do mal. Então, uma inversão. Seu projeto de vida tinha sido de salvar-se por meio de uma nova mãe, sendo então um outro pai para o menino, que assim não sofreria o que ele sofreu. Percebemos o quanto os processos de identificação, eles vão muito além das semelhanças físicas. Eles vão para o mundo das sensações, para os sentimentos, para aquilo que representa a vivência conjunta. E a vivência conjunta dele foi com a mãe, com um pai ausente, um pai algoz, um pai que abandonara. Então, nesse sentido, ele mesmo fazendo um caminho heterossexual, ele não se identifica sexualmente com a mãe, mas ele faz uma identificação em outro âmbito. E, ao mesmo tempo, ele mantém aquele lugar infantil que precisa ser resgatado. Então, aquele debate que Melanie Klein traz em culpa e reparação pode, inclusive, ser aprofundado até onde este menino também não se sente culpado por não ter conseguido salvar a mãe para se salvar. E a reparação que não pôde fazer na época própria, porque era incapaz para isso, ou impotente, melhor dizendo, agora casa-se e aí sim terá potência para fazer a reparação que não fora feita. Só um pequeno detalhe. O homem procura uma mulher para se casar, que de algum modo substitua a mãe. Mas isto ficou tão condensado no psiquismo que inadvertidamente casou com uma mulher, que representa a mãe, mas com o algoz, que representa o pai. E isso tudo, construções psíquicas, porque sabe-se lá qual é a história real de toda essa família originária. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço terem me acompanhado. Entre no nosso site psicanálise-ipepp.com. Obrigado, até a próxima.